Bom dia, a TV PT está no ar. Hoje quem conversa aqui comigo é o economista Marcelo Manzano, ligado ao CISIT da Unicamp, e o deputado federal e também economista Reginaldo Lopes. Essa conversa de hoje, evidentemente, será voltada para a questão econômica. Vamos falar aqui sobre auxílio emergencial, socorro às micro e pequenas empresas e também um pouquinho das últimas notícias aí sobre a conjuntura, as últimas decisões do governo. Como sempre, a gente começa dando os últimos dados do Ministério da Saúde. Segundo esses números oficiais, nós temos 206.507 casos de coronavírus confirmados e 14.131 mortes causadas pela doença. Lembrando, vejam só, esse número, 206.507 casos, coloca o Brasil como o sexto país do mundo com maior número de casos e de mortes também. Por outro lado, esse número 206 mil é subnotificado, como nós já sabemos, falamos disso aqui todos os dias, né? O número real no Brasil deve estar na casa de 1 milhão aí. Então, o Brasil deve estar, nesse ranking, deve estar acima da sexta posição, com certeza. Bom, e no meio disso tudo, a gente tem como um dos grandes dramas no Brasil hoje a questão, vamos dizer, da sobrevivência das famílias de baixa renda. Né? Claro, a situação de isolamento social é difícil para todos aqueles que têm negócio, que, enfim, trabalham fora de casa, estão passando por algum tipo de dificuldade. Mas quem está em situação de vulnerabilidade enfrenta muito mais dificuldade, está sem dinheiro, e o auxílio emergencial, que deveria chegar para garantir a sobrevivência dessas pessoas, não está chegando. Eu queria ouvir primeiro o nosso deputado Reginaldo Lopes sobre essa questão do auxílio emergencial, porque acho que é importante até que a gente deixe claro que o auxílio emergencial não é uma iniciativa do governo federal. Bom dia, deputado Reginaldo. Por favor, se eu puder comentar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo e troca de saberes aqui na manhã de hoje. Primeiro, é importante reafirmar que o Congresso, a Câmara e o Senado votou o projeto do auxílio financeiro à revelia do presidente da República. O presidente, com o ministro Paulo Guedes, tinha falado em um auxílio de R$ 200 e a Câmara, através de várias proposições, inclusive do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, apresentou uma proposta de um salário mínimo, né, per capita, e prevaleceu aí no final a aprovação de R$ 600, podendo a família chegar a R$ 1.200. O que eu quero dizer é que, pelo espalhamento do vírus, pelo momento que nós estamos vivendo, da desobediência civil, da falta de comando do país, né, da irresponsabilidade do presidente da República e pela falta de tranquilidade, previsibilidade a todos os segmentos da sociedade, nós estamos assistindo aí uma baixa taxa de isolamento social, de distanciamento social. Tudo indica que no Brasil nós vamos prolongar aí o contágio comunitário interno nos municípios. E agora chegando a mais de 2 mil municípios, né? A transmissão interna comunitária dentro do próprio município. Em Minas Gerais, quase 240 municípios. E nós sabemos muito bem que a maioria desses municípios tem aí um vazio assistencial do Sistema Único de Saúde, em especial na terapia intensiva. Então, eu acho que nós vamos viver um drama, né, do ponto de vista sanitário, e pela falta também de competência e de responsabilidade do Poder Executivo, nós vamos viver um drama social e econômico, e também, por responsabilidade do presidente da República, nós estamos vivendo aí uma crise política. Então, nós precisamos enfrentar esse momento e continuar defendendo uma pauta emergencial para o país, né, para a gente fazer essa superação da pandemia. Nesse primeiro momento, que eu nem vou falar de pós-pandemia, né, pós-vírus, nós temos que ter outra pauta, né, um conjunto de proposições. Nesse primeiro momento, quem prejudica a superação do vírus, infelizmente, é o presidente da República.
Ele é o grande obstáculo para a gente superar. E por que ele é o grande obstáculo? Vamos lá. Não garante a eficiência no pagamento do auxílio emergencial. E sem falar que 3 meses está comprovado que será totalmente insuficiente. Nós precisamos pensar, no mínimo, a prorrogação desse auxílio até o final do ano. E para o ano seguinte, aí entra nas medidas de pós-pandemia, transformar talvez esse auxílio numa renda universal e ampliar e focalizar para os mais pobres o Bolsa Família, que eu acho que deveria ampliar o valor e também ampliar os beneficiários. Ponto. Segundo, é dar tranquilidade a quem está na ponta exercendo o enfrentamento à pandemia, que é dar tranquilidade às receitas dos gestores municipais e governadores. O projeto do Senado é medíocre, insuficiente, chantagista. É uma vergonha. Daqui 3 meses, 2 meses e pouco, 3 no máximo, os governadores não terão recurso, na ampla maioria, para pagar salários dos servidores e também para manter as políticas sociais, políticas de saúde, educação, bom funcionamento para não entrar em colapso. Também ocorrerá com os municípios. Municípios maiores terão muitas dificuldades, porque vai perder receita. Terceiro, olha para você ver que loucura. Quem defende economia faz a falsa polêmica em economia e saúde, também não dá nenhuma tranquilidade, nenhuma previsibilidade ao setor das empresas. As empresas e, em especial, os trabalhadores formais. Não tem nenhum projeto para a microempresa. A micro e a pequena empresa são responsáveis por 70% dos trabalhadores formais no Brasil. São aproximadamente 38 milhões de brasileiros e brasileiras. Ou seja, a medida provisória 936 é medíocre, insuficiente, diminui salário no momento de crise, crise na economia real, de produção de bens e serviços, na produção de riqueza. Também o governo é extremamente irresponsável, incompetente e, por último, não tem dinheiro na saúde. Hoje eu estava fazendo um debate numa rádio do interior, em Araçuaí, no Médio Jequitinhonha, ou seja, você tem ali quase um território, quase um país no Jequitinhonha, norte de Minas, você tem 2 ou 3 cidades com lei de terapia intensiva. E não chegou um centavo. Ou seja, nós votamos o projeto até do Senado, de 2 bilhões para hospitais, ele demorou a sancionou no último dia, e até hoje não desenvolveu a matriz para distribuir esse recurso para a saúde, para o terceiro setor, que é responsável por 60% de todos os procedimentos no Sistema Único de Saúde e são os responsáveis pela terapia intensiva, pela média e pela alta complexidade. Ou seja, o que vai dar? Caos. Eu acho que é proposital. Ele quer levar esse país a um caos, lamentavelmente. Então, nós estamos aqui na resistência, estamos tentando organizar pelo parlamento várias proposições. É bom que registre aqui que até agora nenhuma proposição aprovada para o enfrentamento do Covid, dentro desse pacote de ações emergenciais, teve origem do Poder Executivo. Ao contrário de outros chefes de outros países que mandaram um pacote para o seu parlamento e discutiram com o parlamento e fizeram os ajustes, no Brasil, lamentavelmente, até agora, nenhum projeto aprovado, sancionado, foi de iniciativa do Poder Executivo. Bom, o deputado fez aqui para a gente um apanhado geral da situação, muito válido. Manzano, eu gostaria que você falasse para a gente, por favor, sobre o auxílio emergencial, do ponto de vista justamente qual é o efeito dele não chegar à população. A gente viu, inclusive, que, por exemplo, a revelia da lei, o governo não aprovou o auxílio para famílias de presidiários, enfim, é um dinheiro que não chega e realmente, aí, como diz o deputado, parece que o Bolsonaro quer gerar o caos. Outro dia eu ouvi aqui de uma entrevistada que não é que é uma ausência de política, é uma política de desproteção, né? Nesse confronto entre economia e salvar vidas. Enfim, por favor, o seu comentário. Aproveitando o gancho, eu diria que é uma política de ausência, né? De produzir falta, né? É isso, infelizmente, um governo ultraliberal raciocina dessa forma. Não enxerga a necessidade das inter-relações que envolvem uma sociedade, envolvem uma economia, né? Não enxerga a interdependência dos indivíduos, das famílias, das empresas, né?
e o preço que pagamos é altíssimo. Então, de fato, né, o governo tem sido muito tímido, para dizer pouco, né, em relação ao auxílio emergencial. Primeiro, nos valores insuficientes. Lembrando, como eu disse o deputado Reginaldo, a proposta do governo era de R$ 200 apenas, né, para uma família que poderia viver até o mês anterior à crise com R$ 2.000, R$ 3.000. A essas famílias cabe agora, como, por exemplo, um profissional conta própria ou um trabalhador informal, né, que tinha renda, não tem acesso ao seguro-desemprego e, de repente, teria sua remuneração mensal reduzida a R$ 200 por mês, né, absolutamente insuficiente. Os partidos de oposição conseguiram melhorar esse valor, mas ainda é pouco, né? E pior, o governo tem sido lento na distribuição desses recursos, no acesso, né? Colocado barreiras e se atrapalhado na gestão burocrática desse sistema, né? Criando filas nos bancos públicos. Quer dizer, a gestão do governo é muito ruim. O governo peca em vários sentidos. Seja do ponto de vista da concepção, ele é contrário, ele não concorda com esse tipo de política, né? A equipe econômica tem resistência e o governo é ruim na operação, né? Então é muito grave. Mas eu colocaria, além disso, quer dizer, a gente fala muito do benefício emergencial, que sem dúvida é fundamental e, na minha opinião, deveria ser cada brasileiro com CPF poderia qualquer banco retirar o dinheiro, fazer uma declaração da sua renda. A posteriori, isso seria avaliado por algum órgão de controle. Se o cara mentiu nas suas afirmações, teria que ressarcir. O importante agora é socorrer as famílias, socorrer os indivíduos que estão no meio dessa calamidade, né? Mas, como eu dizia, eu acho que um problema que se sobrepõe a esse e que agora começa a se revelar de forma muito dramática é a falta de apoio às micro e pequenas empresas, como dizia também o deputado, né? Se nós formarmos micro, pequenas e médias empresas, são 20 milhões de empresas, né, que respondem por 70% do emprego no país. E, principalmente a micro e pequena, estão excluídas, porque mesmo as linhas de crédito que o governo vem oferecendo com alguma limitação de valor, ainda que sejam insuficientes, elas têm um problema grave. O recurso é repassado para os bancos que atuam na sua lógica privada. Mesmo os bancos públicos hoje estão atuando como se fossem bancos privados. E, nesse sentido, para conceder o crédito, exigem contrapartidas que o microempreendedor é incapaz de oferecer. O sujeito que tem um MEI é incapaz de oferecer, por exemplo, um instrumento que os bancos usam muito para as grandes empresas, para oferecer crédito, é que elas repassem para eles os recebíveis de cartão de crédito. Aquilo que as empresas têm para receber das vendas que elas fizeram no mês, elas transferem esse direito para os bancos e os bancos dão crédito. O microempreendedor não tem isso, ele não tem recebíveis, né? Ele não tem operações de crédito, não tem gente devendo para ele é um sobrevivente. O governo, ao transferir, portanto, para o sistema privado a avaliação de risco desses créditos de socorro, o que acontece é que o setor privado não empresta. E o resultado final é que de 40 bilhões da linha para micro e pequena empresa, que foi liberado pelo Banco Central, apenas 1 bilhão e 600 milhões chegaram nas pequenas empresas, né? Praticamente 5% do valor total, né? É ridículo. Essas empresas são fundamentais, as pessoas não têm para onde se socorrer. Vamos lembrar, né? A maior parte dos empregos estão nelas, né? Estão nelas, né? Então, assim, para ter uma ideia, existe como registrado como MEI no Brasil, como MEI, que é uma parte disso, são os menorzinhos, microempreendedor individual. Existem 800 mil cabeleireiros que todos eles estão parados, sem renda. Eles não têm recebíveis, não têm garantia, não têm um patrimônio para oferecer como contrapartida para tomar o crédito. Ou o governo dá o dinheiro, e aí os bancos públicos tinham que entrar pesadamente, mas não com a cabeça de banco privado, como é a atual direção dos bancos públicos, tinha que entrar dando esse crédito sem maiores discussões. Depois você discute lá na frente se foi justo, se não foi justo, se o sujeito ludibriou o banco e tal, mas isso é para depois. Então, assim, 800 mil cabeleireiros, 800 mil comerciantes de roupa. Isso aí é basicamente camelôs, pequenas lojinhas, né? Mascates que viajam de uma cidade para outra, batem na porta das empresas,
vendendo roupa, né, vendendo produtos. 800 mil. Esses caras também não têm como viver. Esses caras precisam de dinheiro, eles têm dívida, mercadoria que eles compraram, eles precisam de crédito, né? E assim vai, quer dizer, é uma infinidade. 250 mil mercadinhos. Esses são os oficiais, eu estou falando, registrados como MEI, tem os informais. É muita coisa, né? E o governo não tem olhos para isso. Esse governo é um governo de banqueiros, não enxerga esse tipo de problema, acha que tudo se resolve via operações de crédito e acham que o risco dos negócios tem que ser ajustado via taxa de juros. Então, é impressionante. As linhas de crédito estão sendo oferecidas, inclusive... É um erro, Marcelo. Oi? Um erro nesse programa que eles repassaram 15% por risco para os bancos comerciais. Exato. Os bancos comerciais não têm problema de liquidez. Já liberamos taxa de compulsório, a liquidez está bombando. O problema, eles não têm apetite, para o risco. Para o risco, claro. O brasileiro é do capitalismo do lucro, não é do risco, né? Esse problema do capitalismo em geral. Esse dinheiro, sem ser focalizado 100% por conta do Banco Central e com crédito subsidiado, primeiro que eu acho que não poderia ser empréstimo. Para a microempresa e para o MEI, e para a pequena empresa, a responsabilidade de pagar o salário deveria ser 100% do Tesouro Nacional. Eu diria mais, para micro, como fez a Inglaterra. Inclusive pagar o aluguel, né? Sim. A Inglaterra e diversos países da Europa. Diversos países, nós não estamos falando aqui coisa de país comunista, não. Nós estamos falando de Reino Unido, Boris Johnson, né? Nacionalizou 80% do salário. Nós estamos falando de Donald Trump, né? Botou 3 trilhões no fundo para microempresa, para pequena empresa. Eu queria lembrar o BNDES, o BNDES, então, que tinha o papel crucial nesse momento, né? Vamos lembrar que o BNDES, já desde a gestão lá de trás, do Luciano Coutinho, 2007, iniciou uma distribuição, uma relação com micro e pequenas empresas, um cartão BNDES. O cara saca no cartão. Capital de giro. Capital de giro. Esse dinheiro não está chegando no cartão, é uma operação extremamente simples. E são milhões de brasileiros, de microempresas brasileiras, que têm esse cartão. Mas o BNDES, com essa nova gestão, que é um moleque, desculpa dizer, mas é um sujeito amigo do filho do Bolsonaro de videogame. E que à vontade. Que estabeleceu uma linha. Primeiro, ele organizou ali um pacote de iniciativas e entre final de junho e começo de julho, eles vão anunciar o pacote de iniciativas para socorrer a micro e pequena empresa. Não vai haver micro e pequena empresa no final de junho e começo de julho. As empresas não aguentam atravessar esse período com essa ausência absoluta de renda. E o que o BNDES está fazendo hoje com a sua carteira de crédito para a micro e pequena empresa, tem lá uma linha que já vinha do passado, eles estão emprestando com uma taxa de juros mensal de 3,5% ao mês, o que dá 50% ao ano. Né? Imagina se algum microempreendedor, algum empresário, né, por mais maluco que seja, vai pegar um crédito numa situação como essa, que ele sabe que vai ter que pagar lá na frente, pagando 50% de juro. Né? Nem tráfico de cocaína dá esse dinheiro. Quer dizer, é um absurdo o BNDES estabelecer uma linha de crédito exigindo esse tipo de taxa, né? Porque implica que esse sujeito, para sobreviver, vai ter que, né, mais do que se virar nos 30, vai ter que fazer milagre, porque ninguém, vamos lembrar, uma grande empresa bem estruturada, multinacionais, tal, tem uma taxa de lucro de 10% ao ano, 15% ao ano, quando muito. De 10% no máximo. No máximo. O BNDES exige 50% para o cara que vende lojinha de bairro. Absolutamente ridículo. Coisa de gente que não tem noção da realidade, né? Esse é o problema, né? Nós estamos na mão de uma equipe de neoliberais lunáticos que acreditam na mentira que contaram durante 40 anos. São formados. É muito mais grave do que o coronavírus, inclusive, né? É um vírus que foi dissolvendo a mentalidade dessa gente durante 40 anos. Né? Gente que não sabe mais raciocinar. Então, as pessoas acreditam no empreendedorismo, como se isso bastasse. Como se alguém pudesse sair na rua e, a partir do seu esforço, superar essa crise por por seu mérito e sua boa vontade. Não percebe a inter-relação das pessoas, né? A inter-relação dos negócios.
do Partido Novo, dos ultraliberais, né? Só no Brasil que os ultraliberais são fundamentalistas, né? Fanáticos, né? Esse fanatismo deles, eles classificam os trabalhadores de aplicativos, né? Um jovem de 18 anos que deixa sua formação consistente, deixa de se integrar culturalmente ao seu século, ao século XXI, para ser explorado por uma empresa de aplicativo que não paga imposto no país, né? Está planejando tirar o dinheiro daqui em moedas criptografadas, ou seja, criptomoedas, melhor dizendo, né? Misturei aí. Sim. Criptomoedas e, lamentavelmente, sem nenhum seguro, né? Saúde, de trabalho, auxílio, previdenciário, nada. Os meninos têm que pedalar 60 quilômetros por dia para ganhar R$800. Ou seja, que modelo é esse que nós estamos construindo, né? De sociedade, né? Ou seja, eu acho que... E o pior é que a ficha não caiu, né? Como diz lá no interior. Os ultraliberais do governo não perceberam que, para vencer a pandemia, tem que ter uma outra lógica, outra concepção do papel do Estado, e para reconstruir a economia brasileira pós-pandemia, né, é preciso um outro olhar e precisa do Estado ainda mais forte, né, induzindo aí o crescimento, pensando um conjunto de obras públicas. Eu convoquei o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, na Comissão de Fiscalização do Congresso, e ele continua defendendo que essa ideia do pró-Brasil, né, parece que pensaram num conjunto de obras de 30 bilhões, até piada, 30 bilhões era um dinheiro que a gente mandava para a prefeitura. Em 3 anos, ainda por cima. Oi? Em 3 anos, dá 10 bilhões por ano, né? Isso aí, nenhuma cidade média do Brasil, né, precisa de saneamento, mobilidade urbana é superior a isso, né? Metrô, expansão da linha, ou seja, nós precisamos de um projeto de 2 trilhões, ou seja, não entenderam nada, né? E mesmo assim, acreditam ainda que é possível, tem 5 anos repetindo essa política ultraliberal, que é possível fazer o conjunto de obras de infraestrutura do Brasil por capital privado, em áreas estratégicas, saneamento nas periferias, né? Saneamento nas pequenas cidades, água tratada, ou seja, é ridículo, né? E também a ausência de vontade de entender que nós vamos ter um desemprego, né? Além do desemprego do século XXI, da inteligência artificial, do desemprego estrutural, a robótica, né, o avanço tecnológico do mundo, eles não querem conceber que não tem outro caminho a não ser aumentar o mercado interno, né, de consumidores, que seria transformar esse auxílio em auxílio permanente, na minha opinião, renda básica emergencial, né? Essa semana não houve nenhum pagamento porque não tem papel moeda. Olha a competência do governo, papel moeda. Vou ser sincero, eu sou autor de um projeto que já levei muita crítica. Em 2015, eu apresentei um projeto, PL 48, 2015, para extinguir o papel moeda. Eu acho que no século XXI não tem razão do papel moeda. Inclusive, o papel moeda ajuda na contaminação do coronavírus. Poderia ser um cartão de crédito, as pessoas fazerem sem nenhuma cobrança na operação de débito, né? Eu apresentei isso no meu projeto, proibindo aquela taxa na operação de débito, que é uma vergonha, né? As altas taxas na operação de débito, não estou falando operação de crédito. No crédito atrativo é criminoso, 400% cobra do consumidor. Mas, ou seja, é possível, tem alternativa. E, por último, só para encerrar essa questão do auxílio, eles falavam tanto da corrupção do Bolsa Família, né? Corrupção de pobre, né? Estão preocupados com corrupção de R$600, né? Do cidadão que precisa de recursos, que não tem ali imediatamente o CPF regularizado, estão preocupados com essas questões. Olha, você tem 3 grupos no auxílio financeiro. O primeiro grupo são as pessoas que estão no Cade Único que recebem Bolsa Família. O segundo grupo são as pessoas que estão no Cade Único que não recebem Bolsa Família, que não foram beneficiadas, que estão na fila e que nos 5 últimos anos o grande gestor da política de proteção social é fazer exclusão de famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família. E o terceiro grupo são os autônomos, os trabalhadores da economia informais, que eles ficaram assustados, que não sabiam que existia, né, que eles estão chamando de invisíveis, mas eles mesmos precarizaram tantas relações de trabalho que pela primeira vez no Brasil nós temos mais trabalhadores informais, 40 milhões, contra 38 formais. Então é evidente que esses trabalhadores existem, né? Já existiam. Eles estavam ausentes da política pública do Estado. Então agora, o que aconteceu? Quem teve o cadastro aprovado 100%, concluíram os cadastros, tem CPF aprovado, são as pessoas do Cade Único, do nosso governo, de uma política estratégica de ter um cadastro nacional, e que foi elaborado
pelos assistentes sociais, pelo Sistema Único de Assistência Social, criado pelo nosso governo, presidente Lula, e mais, com parceria, respeitando o ente federado, que a sociedade brasileira vai ter que repensar, nós vamos ter que discutir o papel do nosso sistema federativo, que são os municípios. Os municípios que fizeram esse patrimônio do Cade Único que permitiu pagar 50 milhões de pessoas. Os outros 50 milhões que têm direito, porque foram cento e poucos milhões, que não foram contemplados, tem aí 20 milhões disputando ainda, porque estão dentro das regras, é elegível ao programa, parte desses também foram e pertencem ao Cade Único do governo federal. Ou seja, que o Cade Único tem 77 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu quero dizer aqui que é um erro, ou é proposital, ou é muita incompetência, né? A lógica de fazer conflitos, não de unificar o país, de ter excluído os municípios e o Sistema Único de Assistência Social e os CRAS, é como o Centro de Referência da Assistência Social, ou seja, quando a pessoa precisa de proteção social, ela vai ao CRAS, e não na Receita Federal do Brasil, e não na Caixa Econômica Federal, que é um absurdo, e provocou essa filas quilométricas, e ajudando aí na contaminação, né, do vírus. Né? Então, só para pontuar um pouco, viu, Pedro, que tem muita incompetência, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, isso é o que a gente mais vê. O problema é esse, né? A gente não sabe se é incompetência ou se é uma ideologia maligna, é a palavra que me vem à cabeça, mas eu não sei se essa é a melhor palavra. Ainda estou aqui buscando uma aqui. Talvez ele aposta no caos. Acho que é isso. Aposta no caos, no caos para tentar uma luta ideológica, porque só no Brasil medidas de isolamento social é uma opção política, né? Quem defende a medida de isolamento social é de esquerda, quem é contra é de direita. Quem defende o cloroquina é de direita, quem não defende... É loucura esse governo, né? Gente, um governo extremamente fanático, não dá mais. É por isso que eu defendo o impeachment desse governo. Esse governo é o grande empecilho para a superação do vírus e deve ser depositado nele todas as mortes, lamentavelmente. Ele é o grande responsável. Né? E ainda editou agora uma medida provisória 966, a medida da impunidade. A medida que quer autorização para roubar e para matar. É uma vergonha. Uma coisa é a gente... E nós já demos, o parlamento já fez orçamento de guerra, nós já fizemos orçamento extraordinário, nós já alteramos a lei de responsabilidade fiscal, nós já demos todas as condições para ele agir. Uma coisa é autorização para agir. Outra coisa, ele editar uma medida provisória para matar ou para roubar. Então, é uma vergonha que nós estamos assistindo. É inaceitável, eu tenho perdido a paciência com quem ainda defende esse governo Bolsonaro. Queria aproveitar aqui, a gente falou do auxílio e falou já também da questão das micro e pequenas empresas. O secretário nacional do Tesouro, Mansueto, nesse programa de financiamento, vamos dizer, para folha de pagamento das empresas, ele agora está dizendo que o governo estuda mudanças porque o que está, vamos dizer, fazendo com que tenha baixa adesão, apesar do dinheiro do governo, as empresas vão acabar tendo que demitir. E o programa não permite que elas demitam. E agora o que o governo quer fazer é permitir que elas demitam, mesmo pegando dinheiro público. Absurdo, né? O que você acha disso? Olha, não, então, mais uma vez, né, a ideologia primitiva, né, em todos os aspectos, em todos os atos deles, isso se revela. Aí, mais uma vez, eu acho que o governo comete um equívoco grave, que é não entender a profundidade da crise. O governo não acredita, não consegue se dar conta que esse mergulho da economia tem impactos estruturais ou no médio prazo, né? A economia não se vai voltar ao normal em setembro, não voltará ao normal. Até porque, como o governo não age, não faz os gastos anticíclicos que seriam fundamentais, não há impulso, não há da onde né, a economia encontrar forças para se recuperar num horizonte aí de, né, vamos torcer que o mínimo de 1 ano, mas é muito difícil, a economia não se recupera. Né? Isso nunca aconteceu na história, a economia não se recupera sozinha, de um buraco desse que a gente está entrando. Como esses caras não enxergam isso, não estudam história, vivem no mundo de fantasia da sua teoria econômica simplista, eles não adotam instrumentos de socorro que são suficientemente fortes
para manter as empresas funcionando. Então, eles acreditam que daqui a 3 meses as empresas perderão o benefício do governo e poderão voltar a funcionar. Já vi o Paulo Guedes falando isso claramente. As empresas voltam a funcionar, a sua estrutura está preservada, as máquinas ficaram ali bem guardadas, não há nenhuma deterioração física, portanto, tudo volta ao normal. Né? Loucura, absolutamente loucura. Vai haver uma falência, não está vendo já, falência, quando as empresas falham, elas não pagam seus compromissos financeiros, isso afeta o sistema de crédito, os bancos, né? O sistema bancário, com medo desse processo, freia a concessão de novos créditos, então você não consegue sair da crise porque ninguém aposta na recuperação. Né? Ou o governo age, ou não há recuperação. Eu até tenho participado de alguns debates e o pessoal fica discutindo, será que o neoliberalismo vai voltar com outra cara no final da crise e tal? Eu acho o seguinte, o neoliberalismo não tem chance de voltar porque ele é inviável. Ele não oferece nada, nenhuma solução para a economia se recuperar. A recuperação será ou com o apoio do Estado forte ou com o apoio do Estado forte. Não temos uma terceira alternativa. E aí, o que a gente tem que lutar é para que seja um Estado democrático, um Estado que haja de acordo com os interesses da maioria, que esse retorno do Estado seja com políticas sociais, com garantia de bem-estar social, e que não seja um Estado autoritário, centralizado, que leve a condução da economia para tornar os ricos ainda mais ricos, para apoiar o sistema financeiro em detrimento do sistema produtivo. Acho que essa é a discussão. Agora, o neoliberalismo não vai funcionar. Então, lamento o seu Monsueto, né? Está equivocado, a equipe econômica do Paulo Guedes inteirinha pensa assim, acredita que a recuperação virá pela livre e espontânea força da livre iniciativa, né? Do empreendedorismo, da capacidade empreendedora do empresariado. Isso não é suficiente, né? É fundamental que alguém garanta a demanda, e só o Estado é capaz de fazer isso num momento como esse. Eu vou passar para o deputado Reginaldo. Agora, deputado, eu queria que o senhor, a partir do que o Marcelo falou para a gente, comentasse também um pouco, porque a gente tem falado, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem sobre essa, vamos dizer, fraqueza do neoliberalismo nesse momento, mas eu acho que essa é uma questão assim que está clara muito para nós, muito para a esquerda. Eu fico um pouco ainda preocupado com como é que a população enxerga as instituições e o funcionamento, e a relação do Estado com elas, porque, por exemplo, eu que acompanho telejornais e jornais impressos diariamente, o tempo todo, vejo que na fragmentação ali desses noticiários, principalmente do noticiário econômico, não há a presença de uma lógica ativa que não seja essa do governo federal. Então, por mais que eu acredite e principalmente queira acreditar nessa mudança, eu não tenho certeza se a sociedade consegue enxergar uma coisa e outra coisa visualmente. O que a gente pode fazer para que, então, a sociedade passe a ter essa visão, passe a ver as duas coisas como possível? E já peço que, no final, se eu quiser fazer suas considerações finais, pode deixar para depois também, mas como já são 11h40, a gente já falou de horários aqui, fique à vontade. Pedro, olha, é lógico que terá uma disputa, não gosto muito dessa palavra de narrativa, mas mais do que disputa de narrativa, é evidente que nós temos que mudar a percepção da sociedade brasileira, né? Porque nós somos democratas. Nós precisamos formar uma maioria, né? Eu tendo a acreditar que nós ganhamos muita força. O que nós defendemos, que é justo, que é politicamente correto, né? Que é adequado ao século XXI, é que, para vencer as desigualdades, que, na verdade, o problema da economia hoje é o tamanho da desigualdade, não é por causa do vírus. A pandemia jogou luz a um problema do capitalismo acumulativo e rentista. Vamos ser bem sinceros. O encontro de Davos, dos super ricos, já tinha sinalizado para uma reforma no capitalismo, que o capitalismo acumulativo era o grande empecilho para o crescimento econômico.
a Secretaria-Geral da OCDE, dos 34 países mais ricos, tinha reduzido pela metade, olha que era 1,8%, tinha reduzido para menos de 1% o crescimento das 34 maiores economias na próxima década. Os 600 empresários executivos das maiores empresas americanas chegou a dizer que não dava mais a lógica da distribuição de lucro das empresas, que também tinha estagnado a economia americana. Então, você já estava vazando água. Assim, o Brasil... Porque o Paulo Guedes fala, não, até fevereiro a economia ia crescer 2,2%. Mentira! Já tinha agências mais independentes que falavam que ia crescer menos de 1%. Com o crescimento populacional de 1%, era crescimento negativo. Então, na verdade, faliu, deu errado. O governo Bolsonaro deu errado. Né? A política econômica que ele implementou deu errado. Então, ele aposta aí no tensionamento com a sociedade, né? No fake news, na disputa permanente. Nós poderíamos dizer assim, não vamos entrar só numa pauta propositiva, não vamos para esse jogo. O problema é que o cara é totalmente irresponsável, não sobrou outro caminho, ou seja, eu tenho falado muito das pessoas, mas você acha que tem conjuntura para impeachment, não? Isso não é uma escolha mais. É uma imposição da história, é uma imposição. Nós somos obrigados, né, a retirar do governo esse cara irresponsável e genocida. Né? Então, de fato, nesse meio todo, desse processo que tem, além da questão sanitária, questão econômica, questão social e política, nós precisamos apresentar alternativa. É lógico que parte da sociedade fica preocupada assim, eu quero resolver meu problema. Né? Tem um vírus, eu estou com medo de perder a vida, não está nada mais sagrado, né, do que a vida, e também quero sobreviver economicamente. Então, é evidente que nós teríamos que ter capacidade de apresentar, né, um programa. E aí eu imagino que nós temos que retomar, nós da esquerda, uma capacidade de diálogo com todos os setores. Eu prefiro que o PT e a nossa atitude política seja muito ampla no debate político com todos, e seja mais radical, mais transformador, mais fora do sistema, mais fora da caixinha, nas ações e no papel do Estado e no modelo econômico. Nós temos que ter ousadia para apresentar. Não pode ser com aquilo que nós já fizemos no passado. Aquela política que nós fizemos no passado, que foi extremamente importante, eu tenho o maior orgulho do nosso legado, é insuficiente para o futuro. O futuro exige de nós mais ousadia, né? Ousadia em várias áreas. Por exemplo, nós vamos ter que admitir que tem que ter renda básica universal, nós vamos ter que admitir que nós vamos ter que usar parte das reservas para programas de obras estruturantes, fazer título de dívida a longo prazo para ampliar esse conjunto de obra estruturante de 2 trilhões de reais. Nós temos que admitir que nós erramos em não mudar o sistema tributário. O mundo civilizado capitalista tem no imposto de renda, na renda, 60% da sua arrecadação. O Brasil tem 6%. O grande obstáculo para ter demanda, pode abrir o comércio lá como o Paulo Guedes imaginou, é que não tem demanda. E também tem um vírus que as pessoas não querem lá gastar, comercializar, aqueles que ainda têm algum tipo de renda. Nós precisamos, então, desonerar de vez o consumidor. Os impostos diretos e regressivos, não podemos mais concordar. Nós tributamos mal. Nós não temos uma carga tributária alta. A nossa carga tributária é 32%, na OCDE é 40%. O problema é que nós concentramos a metade do imposto no imposto indireto, no imposto sobre o consumo. Quem paga são os pobres. Quem ganha R$1.000 tem R$500 roubado por mês num sistema injusto de 50%. E os mais ricos, se receber lucros de dividendo, não paga nada de imposto de renda. O patrimônio, a fortuna, o sistema financeiro, nós também temos que enfrentar o sistema financeiro. Tem uma redução que é positiva na taxa Selic, a mãe de todas as taxas, mas não chegou no crédito rotativo. Não podemos mais aceitar 64 milhões de brasileiros inadimplentes e ser roubado e preso no juro composto. O Einstein dizia que a oitava maravilha é o juro composto, trabalhando para a pessoa, não trabalhando contra ela. Né? Hoje o juro composto trabalha contra 64 milhões de brasileiros e brasileiras, trabalha contra os hospitais. O SUS subfinanciou os hospitais, e os hospitais são inadimplentes e estão no sistema financeiro. Os entes federados, olha que loucura, Marcelo. Os entes federados, 27 estados, são agiotados pela União, porque o Fernando Henrique isentou o imposto de ICMS na exportação. Então, os estados primários exportadores que vivem de proteína animal, proteína vegetal e minério, que é isso que o Brasil tem e que produz, porque nós desindustrializamos o Brasil, é proibido de cobrar imposto. Então, o empresário brasileiro é melhor ser exportador do setor primário do que ser um industrial. Então, a política de reindustrialização do país precisa ser recolocada e tem que mexer no sistema tributário.
Então, essa questão que os intelectuais da direita, alguns tributaristas, fez uma fala bonita, que muitos gostam de repetir, que não se tributa, não vende imposto, vende produtos, mas se o país é uma economia primária, vai virar uma colônia primária exportadora, você não precisa mais ter dominação política, uma economia industrializada domina pelo sistema tributário. Eu acho que o PT precisa usar nesse conjunto de proposições que eu estou dizendo aqui e formar uma maioria na sociedade e vencer as eleições em 2022. É isso que eu imagino. Eu acho que é possível, mas com mais ousadia. Nada de política de conciliação macroeconômica, não há espaço para ganha-ganha. O andar de cima tem que largar de ganhar para o andar de baixo subir um degrau, senão não tem dinheiro. E não ter dinheiro acaba com qualquer popularidade, seja de governo de esquerda ou de direita. Quando você está no governo, você precisa ter verbo. E se tiver a verba, e se tiver o verbo bem colocado, ganha mais popularidade. Mas só o verbo perde popularidade se não tiver verba para fazer as mudanças sociais e fazer a proteção social e o combate da desigualdade que o povo espera. Muito obrigado, deputado. Marcelo, por favor. Só me despedir aqui do deputado, de você, Pedro, dos que nos ouvem. Concordo plenamente com as palavras do deputado, é isso mesmo, ele falou muito bem. Acho que essa questão, nós temos que ter uma amplitude na nosso espectro político de alianças contra esse governo ultraliberal e fascista, né? Inaceitável, fora Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, temos que ter essa radicalidade. Acho exatamente essas propostas que o deputado colocou, acho que são as prioritárias, acho que sobre essa pauta que temos todos que trabalhar, né, e repensar um país muito diferente aí na saída dessa crise. Espero que tenhamos uma solução política, porque, infelizmente, desse governo, desse time, não vejo nenhuma possibilidade de sucesso, a gente vai se perpetuar no buraco econômico enquanto esses caras estiverem nos governando, e temos que pensar uma solução política, portanto, para oferecer algo diferente. Acho que esse é o enorme desafio, né? Exigirá de todos nós muita articulação, muito entendimento, mas sem perder a radicalidade, né? É isso aí. Agradeço e, enfim, desejo aí ao nobre deputado que nos represente, e é sempre bom saber que temos ali alguns deputados do PT hoje, economistas, que fazem um embate muito importante, né, na resistência a esse avalanche neoliberal que toma conta do país, toma conta da imprensa, como dizia o Pedro, toma conta de todos os recantos da nossa vida, né? É isso. Obrigado, um abraço. Obrigado, Marcelo Mazzano, pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. Tá certo. Obrigado, deputado. Obrigado, Marcelo. A gente vai terminar por aqui essa entrevista. Agora, daqui a pouquinho, a presidenta Gleisi Hoffmann vai fazer um pronunciamento sobre as últimas decisões tiradas na reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e até a próxima.